Olá pessoal, que alegria, que prazer em estar com vocês em mais uma videoaula. Nesta em questão eu quero me dirigir aos meus companheiros, os meus companheiros de jornada, os demais professores de ciência e em específico química. Eu quero compartilhar com vocês uma prática de docência, cujo título pode ser este aí, propriedade específica da matéria, ou então desafio da química, ou que material é este. Como você irá fazer, como você irá proceder nesta prática docente? Você irá previamente separar uma série de materiais de tipos muito variados. Você vai pegar lá metais, rochas, minerais, resinas ou até mesmo madeira, vários tipos de materiais, ferro, cobre, chumbo, estanho. Você tem lá um material que tirou do seu portão, motor do seu portão, da sua porta, da geladeira, de qualquer outro utensílio aí que você tem e tenha desmontado. Você pegue diversos tipos de materiais e você divide a sua turma em vários grupos. Cada grupo receberá um determinado material e a ideia é eles descobrirem qual é a constituição deste material. Professor, o meu é cobre. Professor, o meu é alumínio. O meu é estanho, antimônio. O meu é uma liga de alumínio leve. O meu, professor, é ouro, professor. O meu já é prata, professor. E assim vai. Como que se dará? Tem toda uma marcha a seguir para poder desenvolver esta aula, esta prática de docência. Veja só, primeiramente você vai pedir para eles fazer uma análise preliminar, antes de uma análise laboratorial. Então, essa análise preliminar consiste, primeiramente, eles analisar os aspectos visuais, cor, dureza, aparência, se tem uma aparência metálica, plástica, de madeira. Eles vão analisar mais ou menos o peso, assim, numa linguagem mais vulgar, mais popular. O peso, na verdade, a gente sabe que é a densidade, né? Entre outros aspectos visuais. Em segundo lugar, eles deverão descobrir qual é a utilidade deste objeto, deste material que você entregou a eles. Ah, professor, isso aqui é um puxador de gaveta, professor. Professor, isso aqui é um pino de uma panela, professor. Ah, professor, isso aqui é uma peça de uma torneira, professor. Professor, isso aqui é uma peça de um motor de automóvel, assim sucessivamente. Eles deverão descobrir para que foi usado esta peça que você entregou. Professor, isso aqui é simplesmente uma pedra. Numa linguagem muito vulgar, né? Um geólogo iria se arrepiar nós falando isso, né? Então, é um mineral, professor, é uma rocha, e assim vai. Em terceiro lugar, eles deverão pesquisar possíveis materiais que compõem esta peça. Ou seja, se for um puxador, pode ser de alumínio, pode ser de uma resina, pode ser de um plástico. Se for um pino de uma panela, pode ter uma mistura ali de ferro, de alumínio, de aço inoxidável e de teflon, de resina, de plástico. Se for uma peça de motor de portão, pode ser de antimônio, de estanho, pode ser de liga leve de alumínio. Ou seja, eles vão ter que procurar os materiais que compõem essa possível peça que eles descobriram qual é a sua utilidade. Bom, e aí, claro, por fim, nós estamos lidando com uma ciência empírica, que é a química, então precisa ter uma análise laboratorial. Precisamos fazer, então, uma experiência química com eles. E aí, por isso, o nome lá da aula, né? Propriedade específica da matéria. Nós vamos determinar uma propriedade específica da matéria, que é a densidade. Então, para determinar a densidade deste material, vamos necessitar de uma proveta, e aí eu dou a recomendação, a proveta deve ser de plástico, porque eles vão jogar esse material dentro da proveta, e se for de vidro, vocês já sabem, né? O que vai acontecer. Então, a recomendação é que essa proveta seja de
plástico. Então, enche essa proveta de água, tá? Para determinar, então, o volume deste material, enche essa proveta de plástico, de água, e aí você coloca o material, anote o volume que aumentou depois que você colocou o material. Esse volume é o volume da peça. Se você quiser, antes desse procedimento experimental, você quiser incrementar a sua aula, quiser falar ali o episódio de Arquimedes, como que ele descobriu que a coroa do rei era uma coroa fake, né? Não era uma coroa 100% de ouro, e como que o ourives foi desmascarado, é bastante interessante ali essa historinha. Bom, depois de determinar o volume da peça, você vai determinar a massa. Então, a massa, você enxuga muito bem enxugado a peça, ou então você pode determinar a massa primeiro, depois o volume, né? E você coloca na balança e você vai obter, então, a massa do volume. E aí você vai determinar experimentalmente a densidade desta peça. Então, como eu vou falar ali na sequência, o resultado deste trabalho que eu fiz aqui como modelo, a massa deu 40 gramas, o volume 9 ml, então a densidade 40 gramas dividido por 9 ml, 4,4 gramas por ml. E aí, claro, como os alunos adoram competir uns com os outros, e isso é saudável, tá? Porque eles crescem nessas competições, você pede para eles comparar a densidade experimental com as densidades teóricas dos possíveis materiais que eles imaginaram que era nas análises preliminares. E aí, o que vai acontecer? Você vai comparar. Ah, professor, esse material meu tem uma densidade muito próxima do cobre, então possivelmente é o cobre. Professor, esse material meu tem uma densidade muito próxima, professor, do alumínio, então certamente é o alumínio, muito próxima do chumbo, então certamente é o chumbo. Assim, você propõe a eles calcular a porcentagem de erro e acerto que eles obtiveram no decorrer desta experiência. Compare com os demais grupos e verifique que posição na escala aí cada grupo vai ficar. Então, nós podemos ver qual grupo trabalhou melhor, qual grupo trabalhou pior, pelos resultados que serão obtidos, tá? Então, o grupo 1 teve uma porcentagem de acerto de 90%, o grupo 2 uma porcentagem de acerto de 93%, o grupo 2 está à frente do grupo 1 e assim sucessivamente. Veja aqui esse meu exemplo que eu fiz para deixar aqui de modelo. Olha aqui, ó. Então, eu peguei este pino aqui, né? E esse pino aqui, olha, pela cor dele é cinza, lembrando um pouco a prata ou até mesmo o alumínio. Ele tem uma dureza bastante considerável, ele é metálico, relativamente leve, tem um brilho intenso, que é menos intenso que a prata, e outros metais nobres. O aspecto dele é um aspecto rústico, então isso aqui são as análises preliminares. O segundo procedimento, aparentemente é um pino para implantes dentários. E aí o terceiro passo, todos os pinos, ou praticamente a maioria, a constituição dele é de titânio. Alguns, devido a algumas particularidades, podem ser feitos de zircônio. Aí o quarto procedimento é a análise laboratorial. Determinei a massa, determinei o volume, identifiquei que a densidade desse material é 4,4 gramas por ml. Então, comparando com a densidade do titânio, que é 4,5, e do zircônio, 6 gramas por ml, eu deduzo que esse material é o titânio. Então, aqui está o cálculo feito, né? O cálculo feito para a porcentagem de acerto ou de erros. Tá? Então, aqui está o cálculo, uma regra de 3 simples, e aqui nessa minha simulação eu tive uma porcentagem de acerto de 97,7%, porcentagem de erro 2,3%. Comparando com os demais grupos, eu fiquei em primeiríssimo lugar. Então é isso aí, meus queridos companheiros, espero que eu tenha ajudado. Você pode compartilhar, você pode deixar comentários aí, você pode enriquecer esta prática docente com algum detalhe, algum
algum ponto específico que você já trabalha ou que você trabalhou, e eu responderei cada um deles e fico aqui até a próxima com um novo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!